Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje nós vamos ter um bate-papo aqui, um bate-papo mais descontraído, tá? Você deve estar vendo aqui esse rapaz aqui, que é um rapaz que já faz a série de Ken Parker comigo. Ele é o Elder do Estante do Tex. Fala aí, Elder. Beleza aí, cara? Fala, Clóvis. Boa noite a galera que tá vendo o vídeo aí. E bora bater papo aí. Claro, hoje não é review, né? Mas é quadrinho, com certeza. Ah, é quadrinho. A gente vai falar sobre um assunto aqui. A gente tava... O que aconteceu? Eu fiz um vídeo sobre a minha coleção, contei um pouquinho da minha história sobre os quadrinhos, e o Elder fez também um vídeo sobre a história dele com os quadrinhos, como ele começou a ler. Inspirado no seu. Mas, cara, isso daí fez com que eu pensasse assim, poxa vida, né? Foram histórias parecidas, então vamos conversar mais ou menos sobre isso, vamos bater um papo, um negócio mais descontraído. Então a gente vai falar hoje sobre o seguinte, leitores de quadrinhos, por que nós somos assim poucos, né? O que está faltando para ter mais leitores? É a mídia? O que é que falta? Eu fui uma pessoa, nós somos diferentes, o Elder tem mais tempo de leitura do que eu, tá? Eu tenho aí um tempo de leitura de quadrinho agora mais constante de pouquíssimo tempo, 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses. O Elder já é um cara mais experiente nos quadrinhos, né? Mas a gente vai debater sobre isso. Por que eu fiquei tanto tempo desapercebido? Não sei se ele ficou algum tempo também que ele não sabia. A gente não sabia que existia. Eu não sabia, não é que eu não sabia que não existia. Eu fiquei desapercebido, né? E por uma questão aí da internet que eu fui voltar a ler. Então a gente vai falar sobre isso. Mas antes, pessoal, não se esqueça, se inscreve aqui no nosso canal, deixa seu like, seu comentário e se inscreva no canal do Elder aqui, Estante do Tex, tá? Ele também faz resenha de quadrinhos, fala muita coisa boa também. Então, nos dois, hein? H-Cólatras, Estante do Tex. Se inscreva aí, tá? E deixa seu comentário também. Ô, Elder, é o seguinte. Primeiro eu vou fazer uma pergunta indiscreta pra você, tá? Quantos anos você tem? 36. 36. Você é mais novo que eu. Eu tenho 40 anos. E eu acho que uma das coisas que a gente tem um pouco em comum, eu acho que todo cara da nossa idade que leu o gibi começou ali com Turma da Mônica, né? Sem dúvida. Foi o gibi, assim, o primeiro gibi que eu li, igual eu falei no vídeo lá, Disney, eu tive pouco contato com gibis da Disney, que também é bem famoso aí por criança começar, mas eu gostava mesmo da Turma da Mônica, porque os gibis da Disney, a Turma da Mônica, mesmo os dois sendo infantis, hoje eu vejo isso, né? Na época, talvez até por isso eu preferia também. Eu acho que a leitura do gibi da Mônica é ainda mais simples, sabe? É mais de fácil entendimento do que os da Disney. Da Disney tem muito mais texto. Pega um gibi infantil aí, de Pateta, essas coisas, Mickey, ele tem muito mais texto do que o gibi da Mônica. O gibi da Mônica, às vezes, uma tirinha ali, ele te conta uma historinha e é isso que a criança chama atenção, né? Cara, eu achava os gibis da Turma da Mônica muito mais limpos. Eu achava os gibis da Disney poluídos. Exatamente. Muito texto e cores muito vibrantes, muito fortes. Cara, quando eu pegava a Turma da Mônica ali, era aquela coisa mais leve, mais tranquila. Isso eu tô falando para vocês dos anos, vamos falar, final dos anos 80, anos 90 para cá, né? Então, que era Editora Globo, principalmente, né? Sim. Turma da Mônica. Então, eu acho que é um ícone mesmo do quadrinho nacional, Turma da Mônica. Então eu também acompanhava e sempre gostei mais. Então é uma coisa em comum que a gente tem aí, a Turma da Mônica, ao invés da Disney, né? Com certeza. A Turma da Mônica, olha, com todo respeito à Disney, mas eu sou muito fã da Turma da Mônica. Muito mais, não é patriotismo, nada disso. Mas eu sou muito mais fã da Turma da Mônica do que da Disney, cara. É assim, disparado, cara. Por esses motivos aí. Era uma coisa muito mais limpa aos olhos de uma criança, chama muito mais atenção. E eu gosto até hoje, tá? Até hoje. Não coleciono porque, né, apesar de a gente gostar,
a sua cabeça abre por outras coisas, assim, não é nada pessoal por achar que é de criança, porque se tiver na minha frente eu vou ler. Eu só não tenho mesmo aquele costume, eu tinha vontade de ter, assim, mais, sabe? As MSP, que são as histórias mais adultas, né, são outra abordagem dos personagens do Turma da Mônica, não sei se você já leu, é uma coleção que eu gostaria de ter toda, e infelizmente eu não tenho não, que é muita coisa que sai. Mas até hoje eu curto, Turma da Mônica é sensacional. Cara, eu vou falar pra você que eu tenho uma vontade assim de... Eu vou ainda fazer isso, chegar num sebo e pegar alguns, que eu não tenho mais nenhum, né? Eu lia quando era criança, é aquilo que a gente vai entrar no assunto, porque assim, né? Antigamente você tinha ali as notícias onde? Num jornal, né? Sim, só. Então, na banca de jornal ia o seu pai ia na banca de jornal, o meu pai ia na banca de jornal, comprava o seu jornal para ler as suas notícias. Quando a gente ia junto, pegava uma revistinha da Mônica, do Cebolinha, do Cascão, do Chico Bento, ou da Disney que seja, né? Então, isso eu ainda tenho vontade de pegar alguns gibis. Depois eu li muito, mas eu ainda vou pegar em algum sebo, mesmo que seja alguns ali, e vou dar uma relida, né? Eu queria, principalmente da época da Editora Globo. Você tem um Horácio do Pipoca e Nanquim, né? Quando eu vi, eu não pude deixar passar. Já tenho os 2 volumes que saíram, eu comprei. Caramba. Esperar o 3 ou 4, porque eu realmente sou muito fã mesmo, cara. Bom demais, bom demais. Então, assim, naquela época, né, o Helder, a gente que tem aí, então, 4 anos de diferença, existia a banca de jornal, como existe até hoje, mas não tinha internet, né? A internet, apesar de ser uma coisa excelente, que a gente está usando ela no momento, é uma coisa que atrapalhou demais, né? Essa ida na banca, esse contato que você tinha direto ali, de comprar, né? Então, assim, eu vou falar mais ou menos por mim, que eu lia Turma da Mônica ali até os meus 10, 11 anos, talvez, vamos dizer assim, e depois parei, né? E depois fiquei muitos e muitos anos desapercebido de histórias em quadrinhos. Por quê? Não sei. Entra a nossa adolescência, entra as outras coisas, a gente vai se tendo outras coisas como mais importantes, vai se interessando por outras atividades, né? E quando entra a internet, então, né, cara, acaba se tornando uma coisa assim muito mais, vai ficando cada vez mais de lado, né? Como foi? Você leu o quadrinho aí, Turma da Mônica, até que idade? Então, eu comecei assim, eu sempre gostei muito de, até quando eu sempre gostava de ficar folheando as coisas, sabe? Até quando eu não sabia ler direito, assim, essas coisas. Minha mãe, assim, sempre falava que eu gostava de pegar revista, essas coisas assim. Mas aí, igual eu falo no meu vídeo também, meu irmão, ele se casou e ele teve os filhos dele e ele sempre comprava gibis da Turma da Mônica para eles, para os filhos dele, e eles moravam aqui. Aí sempre tinha um dando bobeira, eu já devia ter ali meus, sei lá, meus 10 anos de idade, por aí, uns 10 anos. E eu pegava e lia, sabe? Eu lembro que a primeira coisa que eu li no Gibi da Mônica era a última página, porque toda, eu não sei se ainda é assim. As tirinhas, né, cara? Eu li na última página, li aquela tirinha. Era assim. E era isso, eu tinha uns 10 anos de idade e eu via aqueles gibis aqui em casa, meu irmão sempre chegava com um para os filhos dele, mas eu acho que ele comprava era para ele também, que os filhos dele nem sabiam ler direito, sabe? E aí eu ficava aqui em casa, sabe? E eu pegava e fui lendo. Você teve aí um grande incentivador, que foi o seu irmão, que eu vi que o primeiro gibi que ele trouxe que te chamou a atenção foi do Homem-Aranha, né? Homem-Aranha, isso. Então, depois dessa fase aí da Turma da Mônica. Igual ele sempre conversava muito sobre o gibi para mim, que ele já foi um colecionador, hoje ele não é mais. Cara, Espada Selvagem de Conan, ele tinha tudo. Ele falou que quando ele decidiu não ler mais, ele pegou tudo, foi numa banca aqui que comprava coisa antiga, vendeu a coleção todinha. Falei, meu Deus. Aí, que judiação!
Aí foi isso, foi isso aí. Eu li muito Turma da Mônica e, tipo, até meus, sei lá, 12 anos. Depois eu até li. Mas é igual aquilo. Quando ele chegou com aquele gibi do Homem-Aranha, foi assim, um salto muito grande para mim. Aquilo, com Foi, garoto, foi um salto muito grande para foi mim. um divisor de águas, né? Foi um dos, né? Um Rex foi dos. depois, mas muito tempo depois. Então, a gente vê aí que você teve uma situação diferente da minha, né? Você teve aí alguém incentivando. Bom, é o seguinte, a primeira HQ que eu peguei na minha mão foi, por isso que também é uma das minhas preferidas, porque tem aquela coisa sentimental, foi o Batman, o Cavaleiro das Trevas, né? É, do, do Frank Miller, era uma HQ que o meu pai tinha, então ele tinha lá um encadernadão da Abril, né? Então foi a primeira HQ que eu peguei na mão e eu li ali, e eu vi aquelas imagens, eu ficava doido. Você tinha Moleque, quantos anos? rapaz, é assim, eu vou mais ou menos citar ali, eu devia ter na questão aí de 6 a 7 anos. Nossa, porque, tipo, Cavaleiro das Trevas, um moleque de Não 6 dá, anos, é não só dá para pelos ele. desenhos, né? É só pelos desenhos. Eu lembro que eu acho que eu não sabia ler, e eu ficava só folheando. Aí eu vi aquele combate do Batman com o Superman, aquela parte do Coringa. Rapaz, aquilo lá me deixou maluco. Então, meu pai, ele gostava, sempre foi um grande apreciador de Batman e tal. Ele gostava demais. E depois eu passei para a Turma da Mônica. Então, só que a gente tem uma diferença. Você, mesmo que foi aos poucos, você foi tendo esse incentivo. Sim. Eu passei desapercebido. E é o que a gente quer falar hoje. O que falta... a gente sabe que até... Por que existe ainda um preconceito com quem lê histórias em quadrinhos, com quem lê o gibizinho? Você lê gibi... Cara, quando vem alguém aqui em casa e vê esses negócios aqui, ó... Ah, o que é isso? É livro? Não. É história em quadrinho. É gibi? É gibi. Porra, mas você tem 40... Eu gosto desse nome, Gibi. Eu gosto. Gibi, cara, é muito bonito o nome. Pra mim é Gibi. Eu falo história em quadrinho, mas é Gibi, sabe? É gibi, né? Vamos falar com orgulho. Eu gosto de gibi. 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 Gibi, né? Então, assim, eu fiquei assim, cara, por que eu fiquei tanto tempo? Assim, eu nunca vi uma propaganda, eu nunca vi num outdoor, uma propaganda num ponto de ônibus que tem bastante, eu nunca vi, né? Talvez tenha, eu passei desapercebido, né? Então hoje eu falo que esse nicho de quem é leitor de quadrinhos, de gibi, é muito pequeno, né? Para uma mídia tão bacana, uma mídia tão legal, né? Que fica ali entre o livro e o filme, você usa a sua imaginação, então... Cara, por que você acha aí que falta para hoje em dia, o Helder, a gente ter uma divulgação maior? Vamos falar hoje, 2022, né? Vou esquecer esse tempo que eu fiquei desapercebido. Eu só fui começar a voltar a ler gibi quando eu estava na internet. A internet, sim, usam-se bastante da internet para divulgar, as editoras e tudo mais, mas... Ficar limitado só à internet, tudo bem, hoje 2022 a internet é um veículo aí gigantesco, né? Mas e esses anos, final dos anos 90, começo dos anos 2000, né? Quem curtia gibi, como que ele tinha acesso a isso sem a mídia? Eu fiquei desapercebido, sem querer, mas eu fiquei, né? Cara, então, assim, eu leio gibi... Comecei a ler gibi mesmo, falar assim que eu comecei a colecionar gibi, foi em 2001. Nunca mais parei. E é igual você tá falando, quando eu era criança, eu lembro que eu era muito fã do Batman, muito fã do Batman. Nossa, eu era aquela criança bobona que cortava sacola e amarrava para fingir que era a capa do Batman, e eu era. Quem nunca? Mas, Quem só nunca? que eu nunca tinha lido um gibi do Batman. Era totalmente... Para mim, o Batman era só desenho e o filme lá do Tim Burton lá. Quando Tim eu era Burton. moleque, aquilo passava pra caramba, sabe? Então, eu já faltei até aula para ver aquele filme, de tão fã que eu era daquilo. E igual você tá falando, e gibi não tinha, eu não sabia. A primeira vez que eu vi um gibi do Batman,
eu também foi um negócio também para mim impactante, que eu falei, caramba, que... Né? Qual foi seu primeiro gibi do Batman? Cara, foi Batman Terremoto. Terremoto? Foi que hoje é o Cataclismo, né? Isso. Que depois dá origem lá à Terra de Ninguém. Da Abril. Da Abril. E a capa daquele gibi, eu ficava olhando a capa, era ele assim pulando do prédio, com a asa aberta, assim, o prédio explodindo. Aquela capa eu ficava assim, admirando ela, assim. Foi o primeiro gibi do Batman que eu li. Eu falei, nossa, isso é, caramba, que... E era aquele Batman, você já deve ter lido. Era aquele Batman com a roupa clássica, com aquele amarelo, igual do filme. Sabe? Elipse amarela, o seu uniforme cinza e azul. Isso, Se bem que no Cataclismo, ele, foi uma coisa um pouquinho, que eu falo, o Terremoto, o Cataclismo mesmo, como foi aquela coisa pós-Tim Burton, né? Você tem ali algumas das histórias, já está o Batman de uniforme preto, que tava com aquela coisa, aquela Batmania dos anos do filme de 89, depois de 92. Nesse Terremoto mesmo era ele uniforme pretão, tudo pretão. Pretão. Assim. E aí, cara, essa questão, por isso que eu tô te falando, essa infância, conheci o Batman, gostava, mas não desconhecia totalmente o gibi. Sabia, sim, meu irmão sempre falava, mas assim, eu nunca tinha nem chegado perto. Mas essa questão do gibi, eu ainda acho, cara, que o grande problema de não ter mais leitores é justamente o preconceito contra, cara. Porque eu já, assim, é meio nítido. Você entra nesses Instagrams, assim, literários, nada contra livro, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu também leio livro, apesar de ser muito pouco, para eu ler um livro, tem que ser algo que eu realmente... Eu não tenho vergonha de admitir. Livro me cansa um pouco. Eu não tenho vergonha nenhuma de admitir. Eu também tenho uma grande constância em ler livro. Eu leio um a cada 5 anos. Ano passado, eu li um livro de 200 e poucas páginas, assim. Uma historinha lá do New Game. Aí, beleza. Eu acho que cara, o preconceito. Porque, eu tô te falando, você vê nesses Instagrams de livro, a pessoa... tem esse pensamento de que gibi, história em quadrinho é para criança. Isso é um pensamento totalmente errado. Isso é muito errado. Isso é um negócio que rende outro papo, né? Gibi é de criança, sabe? Não. E não é. Cara, existem livros infantis e livros adultos. E o gibi é a mesma coisa. Não é porque tem um monte de desenho aqui que é para criança. Mas as pessoas, eu não sei se eu culpo elas ou não sei, eu acho que tudo faz... É uma questão difícil, né, Helder? É difícil. Cara, é difícil. Porque até eu mesmo, na época que eu fiquei sem ler gibis, talvez na minha adolescência, depois da fase adulta, gibi, não, isso daí é coisa de quando eu tinha 7, 8 anos, né? Eu mesmo tinha esse pensamento, né? Você falou que você começou a ler o seu primeiro do Batman foi em 2001? Foi nessa época aí, cara. 2001, 2000, foi nessa época aí. Olha só, o meu primeiro gibi do Batman, eu que sou 4 anos mais velho que o Helder, foi em 2020. Então, pra você ver, e por que eu fui ler um gibi do Batman? Porque eu queria consumir mais o personagem. Assim como ele, que gosta do personagem, eu também gosto demais. Todo mundo sabe aqui que é o meu personagem preferido. Então, eu estava ali, né, como eu já falei algumas vezes, eu tinha reassistido, que eu queria consumir o Batman, queria ver. Eu tinha acabado de jogar a trilogia aí da Rocksteady, que é o Batman Arkham Asylum, Arkham City e Arkham Knight, né? Depois eu reassisti a trilogia do Nolan, né? Batman Begins, Batman Cavaleiro das Trevas e o Cavaleiro das Trevas Ressurge, e eu comecei a procurar no YouTube, quem tinha jogado ou quem tinha reassistido os filmes, e eu tava vendo lá uns videozinhos, eu não lembro de que canal que foi, aí começa, porque no HQ tal acontece isso, no HQ tal acontece aquilo. Eu falei, HQ? Não, eu te juro, no primeiro momento eu falei, o que é HQ? Não, peraí, HQ, história em quadrinho.
Opa, é gibizinho? Aí um dia eu falei assim, eu cheguei pra minha esposa e falei assim, eu vou comprar um gibi do Batman. Ela falou, sério? Eu falei, sério, eu vou começar a ler HQ. Por que eu nunca leio HQ? Aí foi que eu fui pesquisar, aí eu fui atrás. Não foi que eu vi nada em mídia que me fez assim, nossa, eu tô desapercebido. Eu fui atrás e achei na internet, claro, né? Ainda bem, né? Que eu achei na internet o pessoal me falando, vai lá, leia Batman ano 1. Então, o meu primeiro gibi do Batman, digamos assim, tirando o Cavaleiro das Trevas do meu pai, que eu só via as imagens, foi Batman ano 1, que é excelente. Então, você vê quanto tempo demorou. São pessoas diferentes aqui, nós dois, e ele teve aí um pouco mais de incentivo do próprio irmão dele, levando o gibi da Marvel e tal, e eu demorei demais. Então, a mídia não fala disso, né? Por quê? É preconceito, cara. É preconceito. Um outro motivo que eu acho que possa ser também, são os leitores de livro. Não todos, tá, gente? A gente não tá falando aqui leitor de livro, lê quadrinho, não é isso. Mas geralmente quem é. Você vê Instagram literário, só de livro. É livro, não tem. E não dá chance. São pessoas que gostam de ler, mas é fechado ali no livro, porque sim, é preconceito sim. E um dos motivos, além daquele que eu falei, é o fato de as pessoas acharem que história em quadrinho é só super-herói. Porque o super-herói acaba, não tem jeito. Tem histórias adultas, você vê, o Cavaleiro das Trevas é uma história extremamente adulta. Mas só o fato da pessoa que tem a mente um pouquinho fechada ali naquele universo de livro, ele vê, é o Homem-Aranha, é o Batman, isso é para criança, isso é para adolescente, sabe? Tem esse pensamento também do super-herói ser uma coisa para adolescente, para criança, tem. Como de fato é também, mas não é só para criança, existem. É fácil pensar, igual eu falei, tem os livros infantis, tem os livros adultos. Super-herói também, tem histórias mais ali bobinhas. E tem. Você pega a história do Batman aqui, cara. Helder, vou sair dos quadrinhos, tá? The Batman, o filme, que tá até no cinema ainda, é pra criança ou é pra adulto? Nossa senhora. Né? Então, há o preconceito, né? Não tem. É aquilo que você falou. Ou é pra criança, ou é super-herói. Mas dentro disso aqui, tem muita coisa, né? Tem muita coisa boa, né? A gente aqui tem um gosto muito parecido, que a gente gosta muito de faroeste, né? Dentro do faroeste, o que tem de coisa boa, né? Não é só Tex, não é... Não. Nossa, tem muita coisa. E aí, igual eu vi foi até no Instagram, eu vi essa semana, no Instagram acho que é do Charles, do BBHQs, eu vi ele respondendo uma pergunta lá, na caixinha de pergunta dele, o cara falando que acha que vai parar de ler histórias em quadrinhos porque ele enjoou. O cara falou isso. Aí ele falou um negócio e respondeu o cara de um jeito que eu acho que faz sentido. Ele falou assim, olha, se você tá me falando isso, eu tenho certeza que você só lê histórias em quadrinhos de super-herói. Porque se você é um leitor que lê, assim, tem um leque mais aberto, não tem como enjoar de história em quadrinhos, gente. Ele fala, não tem como, e eu concordo com isso. E isso é um outro motivo, assim, também, talvez menor, mas a pessoa muito focada nesse nicho de histórias em quadrinhos, e isso, convenhamos que, não sei se eu estou falando bobeira aqui, mas para mim está um pouco saturado super-herói no gibi já. Sim. Assim, nunca vai acabar e nunca nem deve. Não mas deve. Assim, é um pilar, história, né? É um pilar. Mas não existe só isso, né? O que eu quero dizer assim, que é tanta história, eles têm que produzir tanto, que tipo, de 100 histórias, você tira ali, sei lá, talvez umas 10 que realmente são boas, o resto é tudo ali, sabe, as histórias meio saturado, né, cara?
Entendeu? É isso, lança um filme, pô, vai lançar o filme o filme do Homem-Aranha, pô, bora fazer Homem-Aranha. Então sai história uma em cima da outra, e aí acontece isso, pessoas deixam de ler quadrinho, e né, não sei se entra questão de preço também, que gibi é muito caro. Teve um rapaz que falou, poxa, eu tô migrando mais para os livros, porque gibi tá complicado. Pô, você compra um livro, cara, tem livro de 30 conto. Você vai ver um gibi de 30 reais, quase não existe, sabe? E outra, né? Um livro de 30 reais, você tem tantas páginas só de leitura ali, você vai demorar muito mais. Um quadrinho de 30 reais é quase uma mensal. Exatamente. De 100 páginas que você lê ali num piscar de olhos. Mas eu acho essa comparação assim, sei lá, talvez eu não concorde muito. Pra mim não funciona. Sabe? Não funciona, porque são mídias parecidas, mas elas são distintas, elas são diferentes. Eu acho meio, entendeu? Eu acho assim meio bobo o cara falar, não, vou dar prioridade aos livros, que eu tenho um tempo maior aí de leitura. Aí é quando o cara reclama demais, não sei, né? Tem um tempo maior de leitura? Tem. Tem. Você pega um livro, mas tipo, é isso, cara? Você quer um tempo maior de leitura? Sabe? Sei, não faz muito sentido, sabe? Mas enfim, né? Mas bom, é isso. Eu acho assim, cara. O quadrinho ele tinha que ter ali assim como o livro, assim como o filme, ele tinha que ter um espaço na mídia, tá? Para resumir meio aqui o nosso assunto, um espaço na mídia que ele fosse mais divulgado, né? Livro é livro desde sempre, né? Não precisa fazer propaganda, porque todo mundo, né? Quem gosta, o livro é a base de tudo, né? O maior livro da história da humanidade, a maior coisa escrita na história da humanidade é a Bíblia, é um livro. Então, livro não precisa de divulgação. Claro que precisa dos autores, tal. Filmes estão aí, tal, mídia e tal. Agora, os quadrinhos, eles ficam meio esquecidos. E aquele nicho que até, tipo assim, eu tive sorte de entrar nisso aí. Hoje eu sou um amante de quadrinhos, de coleção, de personagens. E digo o que o Adler falou, não fica preso em quadrinhos de super-heróis, não. Tem muita coisa boa. Tem mangá que eu ainda não peguei nenhum mangá. O Elder que lê mais mangá, né? Que o mangá é um quadrinho também, mas é de trás para frente, é japonês, tem histórias muito bem elaboradas, tem coisas muito legais, né? Tem quadrinhos de personagens mais humanos, que é o caso que eu gosto mais, né? Que principalmente de faroeste, porque é um tema que me agrada mais, né? Coisas também mais humanas. Então, só que isso você não vê em lugar nenhum. Você só vai encontrar, por exemplo, a minha melhor leitura do ano passado e a sua foi dois gibis de faroeste. A minha foi a trilogia Gatilho e a sua foi o Deadwood Dick, né? Então, assim, onde você vê isso, a não ser que você for pesquisar na internet, que você foi atrás, tem gente que você fala, nossa, trilogia Gatilho. Que isso? Deadwood Dick. Você entendeu? Então, eu acho que é uma mídia que falta divulgação. Por onde? Não sei, né? Qualquer meio aí de comunicação que ainda funcione, principalmente a TV, né? Não sei se as editoras elas são assim reprimidas ou um anúncio numa TV é muito caro. Será? Cara, não sei. Se você procurar no YouTube, não tem aquela história do Alan Moore, V de Vingança? Acho que é V de Vingança. Acho que é V de Vingança, sim. Tem uma propaganda dela que passou na TV na época do V de Vingança, sabe? Do quadrinho? Do quadrinho, do lançamento do quadrinho. V de Vingança é anos 80? Acho que é anos 80. Se você procurar no YouTube e propaganda V de Vingança, deve ter, que eu já vi. Uma propaganda V de Vingança, nossa, que diferente, sabe? Poxa, tá vendo? Teve isso. Meu, já pensou você tá assistindo uma novela na Globo? O que não é meu caso, que eu não assisto TV, mas vamos supor,
A pessoa, então, por isso que eu tô falando, a pessoa que não conhece, que não busca isso na internet, tá vendo lá uma novela na Globo, vamos falar, o BBB. O cara tá vendo o BBB, aí tá no programa do BBB, confira agora o, o último lançamento do gibi do Chico Bento. Ou você quer acompanhar a história do Tex, ou a história do Batman, que agora tá em alta por causa do filme. Você não vê isso, você não vê. Será que custa tão caro? Será que é milhões de reais um anúncio? A TV aberta ainda é um veículo de comunicação fortíssimo, né? Rádio, sei lá. Mas enfim, né? O que basta para nós o que basta para nós fazermos, né? O Helder, que já lê há mais tempo que eu que estou lendo agora, é divulgar aqui. Gente, vamos ler gibi. É bom demais. É uma mídia diferenciada. Ela cria imagens na sua cabeça. Você imagina. E a arte é tão importante também quanto um roteiro. Isso é um assunto que nós vamos falar no teu canal. Não sei se é antes ou depois, mas a gente falou ou vamos falar disso também. Então, cara, é isso. O que você acha que falta pro pessoal ler gibi pra gente encerrar aqui? Cara, o que é que falta? Eu acho que o pilar mesmo que falta é isso. Deixa de preconceito, sabe? Para de achar que isso é uma leitura bobinha, fútil. Cara, sério, para com isso, porque isso é um preconceito burro. Desculpa falar, mas essa é a palavra. É a palavra. Preconceito burro, sabe? Porque isso não difere nada de um livro, sabe? Isso tem uma mídia. A gente, em momento algum aqui, meteu o pau em livro, tá, gente? Não. Livro é o pilar de tudo. A internet hoje em dia você tem que tomar cuidado, senão você tirar de contexto. Não é que a gente mete o pau em livro. A gente também lê livro, apesar de que muito menos frequência do que quadrinho. No meu vídeo lá eu falo que uma das minhas primeiras leituras foi um livro. Eu tinha lá, era um moleque lá de 14, 15 anos, ele um livro lá. Mas assim, para com Foi a série Vagalume? Não, foi um livro lá da Primeira Guerra Mundial, cara. Ai, que legal. Nada de Novo no Front, o nome do livro. Nunca vou esquecer. O primeiro livro que eu li foi A Ilha Perdida da série Vagalume. A minha mãe leu pra mim. Então, é isso. Para com esse preconceito bobo, porque você só está perdendo uma coisa aí que pode te expandir demais suas ideias. Você não precisa deixar de ler livro para ler quadrinhos. Leia os dois. Leia os dois. E esse preconceito que passa a fazer com que as grandes mídias talvez não divulguem, né? Sim, aí é isso, igual você falou, fica essa pergunta. Será que a mídia, no caso a TV, que não dá bola para isso? Ou é as editoras mesmo que não querem anunciar na TV? Ou é, como você falou, é muito caro? Será que é muito caro ter lá 30 segundos de comercial de um gibi? Não é, cara. Sabe? Não sei, né? Mas assim, são vários fatores. Na verdade, são uma conversa tão... assim que, tipo assim, a gente poderia ficar 2 horas falando. Que a gente não vai chegar num denominador comum, né? Poderia ter até mais pessoas aqui conversando, que ia ter mais ideia debatida. E é um vídeo até que a gente pode voltar em algum momento para falar mais. Só uma curiosidade, cara, no meu Instagram uma vez, eu tava conversando com uma pessoa no Instagram que o Instagram dessa pessoa era só de livro. Só livro. Conversando, aí tava essa conversa, livro e HQ. Aí a pessoa falou comigo, eu perguntei, você é fã de qual autor assim de livro? A pessoa falou, sou fã do Neil Gaiman. Falei, pô, Neil Gaiman. Não, vai vendo. Eu falei assim, você sabia que uma das maiores obras do Neil Gaiman é um gibi? A pessoa, o quê? Como assim? Eu falei, isso aí, um gibi. O seu autor preferido, ele é dono de uma das maiores obras dele, que é a história em quadrinho. É sério, qual que é? Eu falei, é o Sandman. Eu falei, o Sandman é uma história em quadrinho, no Gaiman. A pessoa, tipo, por isso que eu tenho certeza que é preconceito. A pessoa ficou incrédula, assim, gibi.
Neil Gaiman, eu falei, é isso aí, ele já escreveu a Cara, história do Batman. vamos falar hoje, quem aí que o pessoal mais novo, tudo bem que o mais novo você é mais instruído, que fala, pô, Batman, Homem-Aranha, qualquer personagem que é importante, você citou o V de Vingança, e isso daí é gibi, tudo tudo nasceu ali no quadrinho. Até o último filme do Batman, ele faz tanta menção de histórias em quadrinhos que, rapaz, se a gente for enumerar aqui, eu acho que chega umas 10. Não sei, né? Ele faz Batman 1, o Longo Dia das Bruxas, Terra 1, até o próprio o Terra de Ninguém, um monte de dimensão, tudo de histórias em quadrinhos. Então, o que está faltando aí? Divulgação. Quebrar esse preconceito aí que o Helder falou e divulgação. Divulgar, para mim, na TV, em tudo quanto é lugar. Porque as editoras reclamam, aumentam os preços, é venda que cai ali, mas, gente, vamos abrir a mente e abrir aí tudo para a gente poder, para as pessoas conhecerem. Eu fiquei desapercebido anos e anos da minha vida, né? De não saber que existiam maravilhas como esta daqui, que, cara, isso aqui é um filme, melhor que filme. Você vai lendo. Não, eu tô na metade, ó. Eu tô na página 135, antes da metade ainda. Cara, e demora, você vai lendo aos poucos. Isso aqui é melhor que filme, na minha opinião. E só uma alfinetadinha final, só para você que tem preconceito com quadrinho, fica lendo e lê livro, gosta de livro, ok, está no caminho certo. Livro é muito bom. Mas eu sei que você foi no cinema e se emocionou com Tony Stark morrendo, e aquilo é de gibi, tá? Então, para de hipocrisia. Eu sei que você foi ver o Homem-Aranha, eu sei que você foi ver o Batman, e aquele é gibi, cara, é tirado de gibi. Então para com essa bobeira, sabe? Boa, cara. Pessoal, cara, eu vou falar uma coisa, aquilo que você falou é um papo que dura horas e horas, né? Mas a gente vai parar por aqui, porque, pô, eu espero aí que você tenha acompanhado e tenha gostado do bate-papo, e o mais importante, deixe o seu comentário. O que você acha? O que você acha que... Por que o nicho aqui de leitores de quadrinhos é tão pequeno? O que precisaria para expandir? Nós queremos expandir. Cara, eu tenho... As minhas amizades de leitor, né? Eu considero todos os amigos que eu fiz na internet, inclusive você, amigos mesmo. Mas, assim, a gente não se conhece ainda pessoalmente. Eu não tenho nenhum amigo de tempos que gosta de gibi. Então a gente tem até essa necessidade de criar canal, de fazer um perfil no Instagram para conversar com essas pessoas. Porque são poucas pessoas. E eu acho que a maioria é assim. Pô, com certeza. Queria ter um amigo ali, um amigo aqui pra gente conversar, e não tem. Sim. Então, o que falta? Deixe seu comentário. Também não deixe aí de se inscrever no canal do meu amigo aqui, ó, Estante do Tex, tá? Se inscreva aí. Tem alguma participação minha lá também. A gente vai também falar também de outro assunto aqui também. Parceirão aqui, Helder, brigadão pelo bate-papo. Sempre um bate-papo. Eu falo para você, fluido, de boa. A gente não combina nada. Vai de uma hora para outra, bate pronto. Cara, brigadão. Deixa seu alô final aí pra galera, por favor. Cara, eu que agradeço. Falar de quadrinho é sempre muito bom, como você falou, né? A gente tem pouca... Eu ainda tenho sorte, eu tenho um amigo meu que lê Tex. Bom. Então, ainda, de vez em quando a gente se encontra, troca uma ideia. Mas, assim, é muito, muito difícil. E falar de quadrinho é sempre bom. Obrigado por mais esse convite. Sempre. E você aí que lê seu livro, continue lendo muito mais livros. Mostre para os seus filhos. Mas dê uma chance para os quadrinhos também, que você não vai se arrepender. É isso. Exatamente.
Obrigado. Ó, o recado tá dado, né? A mídia aqui é tão pequenininha, o YouTube aqui, o canal é pequenininho, mas compartilhamentos aí pode chegar até as pessoas que ainda têm o preconceito, mas que se deixarem isso de lado vão ver que perderam muito tempo da vida, assim como eu perdi, mas agora estou indo atrás. Pessoal, muito obrigado mesmo por tudo. Não deixam de se inscrever aqui, como eu já falei. Deixa o seu like. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Helder, brigadão. Até a próxima. Tchau!